Algumas sementes caíram ao meio do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno profundo, onde não havia muita terra. As sementes foram plantadas porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram na base de 100, de 60 e de 30 frutos por semana. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa de quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até um pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Ele produz fruto. Um dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma liturgia da palavra que poderia nos deixar refletindo por muito tempo, mas algumas ideias talvez nós podemos levar hoje dessa palavra que acabamos de escutar. Nós já escutamos tantas vezes, essa parábola do semeador. Vamos por partes. Primeira coisa que nós devemos perceber, prestar atenção, está no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, que nós acabamos de ler. Na nossa primeira leitura, Isaías fala da eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é como a chuva,
que cai na terra, fecunda o solo e não volta ao céu sem produzir o seu efeito. Às vezes nós precisamos parar um pouco nessa verdade. A palavra de Deus é eficaz. Quando nós fazemos teologia e filosofia, nós observamos o ato da criação e vamos vendo que assim como Deus, na sua onipotência, é ato puro, tudo aquilo que é vontade dele, expressa pela sua palavra, se realiza. Abrimos o livro do Gênesis, vamos ver isso, né? Deus cria o mundo pela palavra. Vocês prestaram atenção quando leram lá o livro do Gênesis? Deus dizia: faça-se a luz se fez. Faça-se o firmamento, com as estrelas e tudo. E o firmamento se fez. Quer dizer, a eficácia da palavra de Deus. Quando Deus expressa na sua palavra algo, essa realidade acontece imediatamente, exatamente pela onipotência de Deus. Se nós paramos para pensar então na eficácia da palavra, precisamos dar um salto em relação ao que o profeta Isaías está dizendo. No grego, no hebraico, palavra quer dizer dabar. Dabar, para a gente entender, os livros mais importantes dos judeus se chama Devarim, o livro das palavras, que no grego virou Deuteronomos, livro das várias palavras, que nós chamamos Deuteronômio. Mas a palavra de Deus, no hebraico, ela tem uma força maior, porque a palavra tem a dimensão de realização. Quando São Jerônimo decidiu fazer a tradução para o latim, traduziu a palavra como verbum, porque o verbo exprime sempre uma ação. O português também funciona assim, né? Vocês lembram lá no nosso curso de português, o verbo existe para exprimir uma ação. Assim é a palavra de Deus. Quando Deus expressa algo, esse algo já é realização. Quando olhamos o Evangelho de João, então nós nos assustamos, porque lá no primeiro capítulo do Evangelho de João está dito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela e nada foi feito sem ela, diz o evangelista João. E mais na frente diz: a palavra se faz carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Qual é a palavra eficaz de Deus, que vem à terra e que fecunda a terra e que não volta ao céu sem produzir o efeito? Qual é o cumprimento efetivo da profecia de Isaías, que viveu anos e anos e anos antes do tempo de Jesus? A conclusão profética da palavra de Isaías é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é a palavra mais eficaz. A palavra se encarna, a palavra vira gente, para mostrar para a gente o que é ser gente. Papa João Paulo II dizia na Redemptor Hominis exatamente isso, que o Cristo revela o homem ao próprio homem. Para que é que Deus vem ao mundo? Vem para nos mostrar o que é a eficácia da palavra na humanidade. Quando olhamos a humanidade de Jesus, nós podemos contemplar então essa eficácia da palavra. Ali Deus está, e ao mesmo tempo está no homem numa harmonia plena, numa harmonia completa, realizada, de modo que a vida de Jesus é essa eficácia de Deus na sua palavra, vivendo como gente no meio da gente. E qual é a grande obra que Jesus realiza como palavra encarnada? Grande obra que Jesus realiza é a obra da nossa salvação. Nós somos redimidos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ali a palavra leva à consumação aquilo que era a decisão de Deus, que o único ser humano justo sofresse por todos os injustos, para que no fim todos nós pudéssemos ter de novo restabelecida a comunhão com Deus. O profeta Isaías então é extremamente preciso. É como a chuva que cai e fecunda a terra, a experiência de Jesus. Ele vem à terra e fecunda a terra com a sua presença, com esse grande sinal de salvação. E isso é muito belo. Mas mais interessante ainda
é que essa eficácia não está restrita à experiência de Cristo Jesus. Essa eficácia se amplia, e é isso que está aí na nossa segunda leitura. Veja como diz a nossa segunda leitura na carta aos Romanos: todos nós estamos, a criação está gemendo como que em dores de parto, esperando a plena realização daquilo que é efetivamente a palavra de Deus. Todos nós estamos chamados a uma plenitude que nós ainda não vemos, e Paulo é muito claro quando fala disso, fala de uma maneira muito ampla. Nós estamos esperando aquilo que os filhos de Deus haverão de ser, e isso é uma experiência de plenitude. Você já se viu, meu irmão e minha irmã, pensando sobre esse assunto, a eficácia da palavra de Deus em Jesus Cristo na encarnação? Ela é transferida também para nós. Por quê? Porque a ação de Jesus não é uma ação para Ele mesmo, é uma ação para nós. Ou seja, Deus quer que a palavra também se torne eficaz na experiência da nossa vida. É o Espírito Santo derramado nos nossos corações que nos capacita a viver aquela vida que é a vida de Jesus, e que faz com que essa palavra não esteja só naquilo que é o contexto da realidade da graça de Jesus Cristo, mas que ela esteja na experiência concreta das nossas vidas. São João já dizia isso: desde já nós somos filhos de Deus, mas aquilo que nós somos ainda não se manifestou, porque algo é reservado para a experiência da glória. Essa filiação divina, ao mesmo tempo que já existe, ainda está escondida. E aí nós podemos pensar: bom, se somos filhos de Deus, como é que essa realidade funciona? Como é que isso interfere na experiência da nossa vida? Podemos olhar de modo muito concreto o Evangelho de hoje. É muito bonito como Jesus fala de si mesmo, né? Dizer, o semeador sai para semear, né? E o que é que o semeador semeia? Semeia a palavra. Muito interessante, porque se você for parar para pensar, o semeador é o próprio Jesus. E o que ele quer comunicar para nós? Jesus quer comunicar para nós a sua vida. A sua vida, comunicar para nós a sua vida. E aí está todo o contexto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. A primeira semente, ela é roubada pelo diabo. E olha como que diz a coisa: aqueles que não compreendem a palavra são como aqueles que são perdidos porque a palavra lhes é roubada. A primeira resistência à palavra, aquele que não quer compreender a experiência de Jesus Cristo, se perde porque o diabo rouba de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado, né, nesse sentido, de ter uma boa disposição para acolher a palavra na experiência da nossa vida. O segundo caso é um caso que talvez seja bastante comum entre nós. É aquele terreno pedregoso, né? Terreno pedregoso. O que é que Jesus diz que acontece? A palavra é anunciada e a pessoa até no primeiro momento acolhe a palavra. Agora, quando vem as dificuldades e os sofrimentos, ele esmorece na experiência de fé. Ele perde Jesus, ele perde a palavra. Quantas vezes nós não passamos por essas experiências, né? Em que vemos a nossa fé provada dentro do contexto do sofrimento, dentro do contexto da dificuldade da vida. Muitos desistem de Deus quando se deparam com a dificuldade. Eu passei por uma experiência, conto ela rapidamente para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Uma vez perdi, na minha experiência de vida, 2 pessoas que me eram muito próximas num acidente automobilístico. Já era padre e estava na minha paróquia de origem com os meus pais, meus familiares, amigos todos, porque eram pessoas muito, muito queridas de nós, né? E eu estava profundamente abalado naquele momento. Era para mim uma ideia muito difícil de falar. Um outro padre amigo chegou, falou para mim, bateu nas minhas costas: pode deixar que eu vou presidir a missa. Eu falei: graças a Deus que eu vou quietinho, rezo, porque estava difícil para mim aqui. Aí ele falou: eu presido a missa, mas você prega. E aí fui subir ao altar.
muito sofrido, né, com tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Os caixões lá na nossa frente, era tudo muito forte. E eu disse para o pessoal exatamente isso. Eu digo, olha, ter fé enquanto as coisas são fáceis é fácil. Ter fé enquanto tudo nos favorece é fácil. Ter fé quando nós temos as explicações para todas as coisas é fácil. A hora da fé é essa. Quando nós estamos diante da dor que nós não compreendemos, da ausência que nos causa sofrimento, da realidade que nós não podemos transformar, quando nós perdemos o controle. Aí é a hora da fé e da confiança de que Deus é capaz de lidar com todas as coisas e que nós somos capazes de lidar com as coisas com Deus. Entendem a questão? Eu acho que Jesus é muito concreto quando fala para as pessoas que Ele semeia a sua presença, mas que muitos perdem a sua presença pelo sofrimento e pelas dificuldades da vida. E a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que é nessa hora em que as coisas são difíceis que nós precisamos ser firmes. O nosso terreno não pode ser pedregoso, no sentido de não dar espaço para que o Senhor possa efetivamente crescer em nós nessa hora. Quer dizer, a hora do sofrimento é a hora que nós precisamos deixar o Senhor crescer em nós. Depois, o Senhor fala de um outro tipo de terreno. Lança a semente no meio dos espinhos. Quer dizer, ela até sai da terra, ela cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. E vejam lá o que o Senhor diz a respeito dessa história. O Senhor diz de modo muito concreto, e prestem atenção, o que é que mata a presença de Jesus na vida dessas pessoas que até o acolheram, mas que sufocaram? As preocupações da vida e a ilusão da riqueza. Está no Evangelho. As preocupações da vida e a ilusão da riqueza. E aí eu acho que a nossa sociedade hoje precisa parar diante dessa palavra principalmente, porque nós estamos excessivamente preocupados com a nossa vida. É certo preocupar-se com a vida, mas nós não podemos fazer com que essa preocupação nos tire a confiança de que Deus cuida de nós, e que quando nós nos esforçamos e fazemos aquilo que precisamos fazer, não nos falta nada porque Deus nos acompanha. É o próprio Salmo do Bom Pastor, né? O Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. Quer dizer, precisamos entender que a nossa preocupação da vida não pode nos tirar de Deus. Eu vejo hoje tanta gente correndo para tentar conquistar tudo aquilo que quer conquistar na experiência da vida, e não entende que a vida não é simplesmente uma conquista. A vida é uma realidade também para a gente experimentar com Deus. O que adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma de Jesus no outro trecho do Evangelho? É preciso que as preocupações da vida tenham o seu devido lugar e que elas não nos roubem de Deus. E depois, a ilusão da riqueza. E isso quer dizer, quando nós colocamos muito a confiança no controle que nós temos da nossa própria vida. É quase como que um movimento adolescente, né? Eu digo adolescente não desprezando os adolescentes, mas quando a gente é jovem, a gente é assim. A gente acha que a gente tem um campo de força, que nada vai acontecer com a gente, que tudo vai dar certo, que por mais que a gente faça qualquer coisa, não vai ter problema nenhum, a gente vai conseguir superar essas realidades. E a gente acha que a gente tem um campo de força, né? Sobre esse campo de força, às vezes a gente se depara com adolescentes que aprenderam do modo mais difícil que a vida não é dessa maneira, porque viram justamente que essa autoconfiança exagerada, né, nos colocaram numa posição que lhes causaram dano. Como é importante que a gente não se iluda nessa sensação de controle, que a gente não queira achar que a gente tem controle sobre tudo. Nós não sabemos se podemos dar o passo seguinte na nossa vida, se isso não for uma permissão de Deus. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem cuida da nossa vida, é Deus quem orienta a nossa história, e não há como fugir disso. Quem acha que o poder e a possibilidade de controle faz com que você se sinta seguro nessa vida, está completamente iludido. Por isso usa a palavra Jesus
a ilusão da riqueza. Tem um outro trecho do Evangelho que Jesus deixa muito claro isso. Uma pessoa que constrói um celeiro enorme, enche o celeiro, senta na porta do celeiro, né, e diz: agora eu vou descansar, eu vou dormir e vou festejar, porque estou com a minha vida tranquila. No final do discurso Jesus diz, né, insensato, hoje Deus mesmo vai pedir contas da sua vida. Ou seja, você vai morrer hoje, e o que é que você fez? Botou a sua segurança onde não existe verdadeira segurança. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com a ilusão da riqueza. Não é pecado ser rico. Pecado é achar que aquelas coisas que nós temos são garantia de salvação. Elas não são capazes de nos salvar. O que nos salva é essa adesão à experiência de Jesus Cristo, né? E aí é onde que eu gostaria de dizer a última palavra de Jesus. Existe aquela terra boa, né? Aquela terra fértil, que encontra a semente, e ali a semente produz frutos em 30, em 60, em 100 vezes do que aquela semente é. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que com generosidade abrem o seu coração para acolher a palavra de Deus, para aprender de Deus aquilo que é o bem, para seguir o exemplo de Jesus Cristo, para imitá-lo naquilo que é o concreto da nossa vida. Se vocês se esforçarem na vida de vocês para, antes de tudo, serem bons, fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, porque o próprio Paulo nos diz: nem a morte nos separa do amor de Cristo. Que nós possamos viver a nossa vida em função do bem que nos torna plenos como pessoas, e que nós entendamos que esse esforço nosso, na verdade, é a preparação para a plenitude, onde Deus quer que todos nós estejamos com Ele. Hoje, ao ouvir então essa liturgia tão profunda, tão forte, tão ampla, que nós possamos, que nós desejemos no profundo do nosso coração viver, essa experiência da palavra de Jesus, na nossa vida, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão